Nos últimos anos, cada vez mais mulheres sofrem com hipertensão e doenças cardíacas durante a gravidez. Sonho de toda mulher, a gravidez é cercada de amor, carinho e mas muitos cuidados com a saúde, principalmente quando a mulher está numa faixa etária perigosa. Nos últimos 4 anos, cresceu 34% o número de mulheres que acabaram sofrendo infarto durante a gestação. Existe motivo para isso? Então, nós temos que observar que as condições de vida da mulher mudaram, né? Então, hoje a mulher acaba tendo filhos um pouco mais tarde, ela acaba se alimentando mal, muitas vezes em fast foods, ela tem um colesterol aumentado, um triglicérides aumentado, um grau de obesidade, muitas vezes um diabetes, até uma hipertensão prévia já à própria gestação. O estresse do dia a dia, hoje todas as mulheres acabam trabalhando. O aumento na pressão arterial é normal durante a gestação, mas é preciso controle. A mulher, durante a gestação, ela tem um aumento de quase 60% do seu débito cardíaco. Por quê? Porque o volume circulatório, a quantidade de líquido circulante, de sangue circulante, aumenta em torno de 60% até 70% por conta de uma gestação. Então, com isso, a gente já imagina que o coração tem uma sobrecarga maior. E com isso, ele tem que bater muito mais vezes para suprir essa demanda de sangue para a alimentação do bebê. Então, consequentemente, é como se a mulher tivesse em atividade física 24 horas por dia. É como se o coração estivesse trabalhando no nível de quem não está grávida e está fazendo uma atividade física. Consequentemente, se a mulher já tem algum problema de saúde, uma alimentação não adequada, um grau de obesidade ou até algum problema de saúde, ele pode se agravar e com isso levar aos problemas cardíacos durante a gestação. Para quem não sabe, não entende, o que é a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia para a mulher? Bom, a pré-eclâmpsia é uma condição chamada da doença gestacional hipertensiva. Ou seja, quando a mulher, além da pressão alta, começa a ter algumas alterações laboratoriais. Ela começa a ter um aumento de proteínas na urina, ela começa a ter algumas alterações metabólicas, além desse aumento da pressão. Quando a pressão sobe de níveis que nós chamamos 14, 15 por 10 de mínima, 11 de mínima, essa é a condição chamada pré-eclâmpsia, ou seja, essa mulher está prestes a entrar em eclâmpsia. E o que é eclâmpsia? É quando a mulher convulsiona. Quando a pressão sobe tanto, chega num nível tão elevado que a mulher acaba tendo convulsões, e não somente as convulsões, mas alterações metabólicas para ela e para o bebê, muitas vezes levando até o óbito desse bebê. Vale a gente ressaltar que a doença hipertensiva gestacional, quando vira uma pré-eclâmpsia e chega até uma eclâmpsia, ela tem um prognóstico muito ruim e é uma das patologias onde nós temos a maior taxa de mortalidade fetal. Ou seja, é a doença que mais mata bebês durante a gestação, é a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. E esses fatores podem levar mãe e filho à morte. Sem sombra de dúvidas, porque ao nós pensarmos que ela está em eclâmpsia, ela acabou de ter uma convulsão, não só pela eclâmpsia, mas até a pré-eclâmpsia mesmo, pode levar a uma condição chamada descolamento prematuro de placenta, onde a placenta se descola, o bebê para de receber oxigênio, o bebê vai a óbito e a mulher libera uma série de fatores de coagulação no sangue que acabam alterando a coagulabilidade do sangue dela e que leva a uma condição chamada de coagulação intravascular disseminada. Quando ela chega neste ponto, é um ponto muito crítico, onde nós temos aí quase que 90% de óbito materno quando chega até esse ponto. É por isso a importância de um excelente pré-natal, muitos cuidados. As doenças mais frequentes durante a gravidez, respondendo por 80% dos casos, são as infecciosas, principalmente aquelas que atingem o trato urinário. Quem está aqui para tirar as dúvidas é o ginecologista Dr. Carlos Borsato. Boa tarde, doutor. Boa tarde, seja bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. Vamos começar a perguntar, as infecções urinárias, elas são bem comuns, né, durante a gravidez. Tem algum motivo específico para isso, doutor? Então, na verdade, existem vários fatores. A infecção urinária ela é multifatorial. Na gravidez especificamente, há toda uma mudança da anatomia do abdômen da mulher. O crescimento do útero ele é multicêntrico, ele cresce para cima e para o lado. Ele desvia o ureter, que são aqueles dois canais que saem do rim e vão desaguar a urina na bexiga. Isso por si só já mantém a urina mais em fenômeno de estase, fica mais parada. Paralelo a isso, a bexiga não tem muita diluição, porque à medida que o útero vai se desenvolvendo, ele pesa sobre a bexiga. Então a bexiga, enquanto reservatório de urina, não consegue se expandir. Então todos os elementos anormais, que é aquele sedimento da urina, fica mais concentrado em um meio de cultura mais rico. Outro detalhe, a grávida, pelo peso do útero,
ela urina mais vezes, ela não consegue reter mais tempo a urina na bexiga. Cada vez que ela abre o canal da urina, existe a possibilidade de uma contaminação de fora para dentro. Todos esses fatores. Paralelo a isso, a vagina sofre uma série de transformações de pH. Ela se torna mais ácido, que é uma maneira de proteger a vagina de invasão de micro-organismos agressivos. Essa excessiva acidez facilita com que alguns micro-organismos que não são agressivos na vagina migrem para o canal da urina, entrem e provocam uma infecção. Porque, na verdade, a mulher não tem aparelho genital e urinário. Hoje se diz muito que anatomicamente é um aparelho geniturinário. Existe uma vizinhança anatômica muito grande e isso facilita também a infecção urinária. E a grávida muitas vezes não tem o hábito de fazer a principal profilaxia, a principal prevenção, que é tomar água. Ah, tá. Eu estava pensando aqui enquanto o senhor falava, que a gente fala assim, não, gravidez não é doença, é saúde, né? Mas tem que tomar muitos cuidados. Né, na verdade, tem que fugir do estereótipo da doença, né? Eventualmente, se você cai numa situação que você tem que usar antibiótico, você já está numa situação anômala, porque o antibiótico ele tem custo e benefício. É difícil você dizer, por exemplo, qual é o antibiótico que não pode trazer um efeito negativo para o feto. Não existe mensuração 100% eficaz de dizer que não vai ter. Você entra no site do FDA americano, é dúbio. Então, melhor é não usar. Então, é melhor tomar água. E, doutor Carlos, agora existem determinadas doenças infecciosas que merecem muito mais cuidado durante a gravidez. Estou falando de rubéola, sarampo, as hepatites B e C, a pneumonia, a sífilis e a toxoplasmose. Por que a gente tem que ter tanta atenção à mulher quando está grávida? Na verdade, são doenças que acabam ultrapassando a barreira placentária, esses micro-organismos, e provocando sequela no feto. Só para você ter uma ideia, 30% das mães que têm rubéola na gravidez, a criança vai nascer com surdez definitiva. É uma criança que vai depender de aparelho de audição. Agora, tem vacina, né? Contra o sarampo, contra a rubéola. Por isso que a gente fala, você vai lidar com gravidez, é prevenção. A grávida, na verdade, a melhor para ela, para si mesma, é aquela que é focada, que é disciplinada, né? Citomegalovírus, grande fator, que ainda é muito frequente aqui no Brasil, de cardiopatia na criança. Você pega os grandes hospitais, tem muita criança recém-nascida sofrendo cirurgia com 3 quilos, 4 quilos, 2 meses e meio de vida, porque essas crianças nascem e a doença cardíaca é restritiva do ganho de peso. Então, você pega uma criança com 3 quilos, fala, 3 quilos com 2 meses, 3 meses? Tem que esperar chegar a esse peso para poder fazer uma cirurgia delicadíssima. E nesse aspecto o Brasil até está muito bem postado, porque tem grandes cirurgiões cardíacos infantis fazendo coisas muito bonitas, né? Muito bem feitas. Tem cirurgiões cardíacos que se destacam no cenário internacional. Mas, por que chegou a esse ponto? Porque houve necessidade, não houve o cuidado adequado anteriormente. Poderia ter evitado isso, né? Então, por isso que é tão importante o preventivo. Toxoplasmose, principal causa de lesão em retina. Você vê aquela criancinha pequenininha de óculos, toxoplasmose. E como prevenir a toxoplasmose? Aí nós vamos entrar num terreno delicado, que é o bicho doméstico. Eu tenho uma teoria especial, acho que gato doméstico leva a vida às vezes melhor do que a gente, né? Que corre para lá, não come na hora certa e tal, para cá. Mas o gato selvagem, aquele gato que mora numa casa que ainda tem bairro em São Paulo, que vai lá e mexe em fezes e pela saliva ele contamina. Né? A sífilis, felizmente, com o advento da penicilina, a mulher pode ter, mas ela trata uma infecção de garganta com uma penicilina, ela está, por tabela, ou tratando a sífilis ou atenuando. Mas você ainda vê aquelas mulheres que migram de regiões mais inóspitas do Brasil para São Paulo e algumas periferias e entrarem em hospital público com a criança com sífilis na fase mais avançada, onde ela não teve tempo de fazer uma medicação simples, que é uma penicilina injetável. O pai com sífilis... Que custa R$5. Ele pode transmitir isso? Pode, a transmissão... Né? E esse é outro universo que é o preconceito. Né? O Brasil vai ser um país muito melhor sob o ponto de vista de cidadania quando quebrar vários preconceitos. Um deles é que homem não tem que se tratar. Homem não vai ao médico, só a mulher. E muitas vezes você faz um inventário, um estudo da mãe, da futura mãe grávida, e não pede um exame do marido. Verdade. Né?
E esse exame do marido é importante para quê, por Simplório exemplo? exame de sangue. É muito mais difícil ser por mulher exemplo, do que no o caso homem, da tem nenhuma sífilis, né, que ele dúvida, né? falou. Os exames feitos na mulher são muito mais invasivos. No caso da Não sífilis vai. e outros casos também, o que pode ajudar essa presença do homem É a também? prevenção, é o homem se dispor a fazer o exame adequado para você medicar. AIDS, que foi uma doença mortal na década de 80. Hoje, raramente uma criança nasce com AIDS. Por quê? Porque você faz a ZT para a mãe durante a gravidez. Quer dizer, mesmo a mãe tendo a ela doença... é HIV positiva, não tem a doença e a criança nasce HIV negativa. Legal. E o sistema de saúde dá o AZT. Quer dizer, é questão de critério mesmo. Tudo informação, né? Informação. Fazer um bom Por isso que preventivo. o Agora, programa de doutor, vocês tem essa voltando importância, né? um pouquinho para a infecção urinária, ela se complicando, ela pode levar até o aborto? Leva, primeiro, a ruptura prematura da bolsa d'água, que é uma das principais causas de prematuridade. E, eventualmente, é um caso gravíssimo, que é a infecção urinária baixa, que normalmente é da bexiga, o micro-organismo migra pelos canais, sobe ao rim, faz uma nefrite, e todo médico que tem uma certa vivência que lida com isso já vê o caso da sepsis, que é a infecção generalizada que leva à morte dos dois. Por incrível que pareça, ainda tem isso no Brasil com uma certa frequência. Que horror, né? O doutor, e é importante também seguir a recomendação médica, né? Porque, sim, o médico ele tem sua importância, mas eu acho que a informação generalizada prevenção, né? facilita, inclusive, o trabalho do médico, né? Eu queria só fazer um adendozinho do que foi falado em relação às cardiopatias na gravidez. Nós temos uma bomba de efeito retardado aí que cai na informação. O que é? É a menina nova que está usando pílula associada a cigarro. Ela está permanentemente lesando os vasos dela. Numa gravidez, ela tem uma massa cardíaca e os vasos mais comprometidos, ela está mais sujeita. Quer dizer que mesmo então, depois de ter parado de tomar pílula, a mulher engravidou e ela continua com esse efeito? Sim, porque ela, nesse período, ela associou pílula a cigarro e a gente não sabe o tempo. Então, depende do tempo que ela usou a pílula e do tempo que ela fumou. Nossa, doutora, a gente tem mais pergunta para o senhor, mas agora o Leão Lobo... Não, infelizmente, nosso tempo se encerrou aqui, doutor Carlos. Muito obrigada pela sua participação pelo convite. e É um pelas prazer. suas informações. Muito obrigado.